Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast Sempre Aprendendo. E olha, hoje com um convidado muito especial, Dr. Leonel Batista, fisioterapeuta, vai estar batendo um papo muito legal, nos ensinando hoje qual a influência da alma com o corpo, né? Doenças psicossomáticas e também, claro, a influência do espírito. Nós sempre falamos do espírito, da alma e do corpo. Então, vamos aprender juntos. Meu amigo Leonel Batista, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você tá? Na bênção? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom ter você aqui hoje, né? Tá com a gente hoje aqui também meu querido pastor Jean, meu parceiro de podcast, hoje tá como co-host aqui, né? Nos ajudando, hein, pastor Jean? Tô aqui no backstage, hoje vai rolar muita coisa legal. Não tô aparecendo, mas eu tô ligado aqui. E sempre aprendendo. Sempre aprendendo, claro. Sempre. Leonel, te apresenta um pouco o pessoal te conhecer. Quem é o Leonel, né? Fala pra galera saber quem você é aí. Sou fisioterapeuta, atuo há 12 anos tratando pessoas. Eu acredito que é uma profissão que lida diretamente com as pessoas. A gente consegue atuar de uma maneira mais particular com cada um. Fisioterapeuta e marido da Nayara. Isso. Ela tá te vendo, inclusive, agora. A doutora Nayara, minha esposa. Amo você, meu amor. Isso. Limpar, né? Sou pai do Leonel e do Lorenzo, um de 11 anos e um de 6 anos. Muito bom. Leonel, você atua como fisioterapeuta hoje, né? Eu sei que você também é professor universitário, já atua em muitas áreas. Quais áreas que você, desde a época que formou, Léo, conta um pouco da experiência que você teve em hospitais. Eu lembro que uma vez você falou de uma experiência até no Covid, muito interessante. Então você teve algumas experiências interessantes como fisioterapeuta, né? Sim. Quais áreas que você atua, assim? Bom, desde o início, de uma maneira bem resumida, eu iniciei com o Pilates, uma área que eu me identifiquei na época, mas fui migrando para um atendimento domiciliar, lidando com idosos, a parte da geriatria, mas também tive a oportunidade de estar num hospital em Belém, quando eu morava em Belém, sou de Belém, e atuava como fisioterapeuta em Belém. E lá eu tive essa oportunidade de lidar nesse ambiente hospitalar, desde o ambulatório ao centro de unidade intensiva, a UTI, né, onde a gente realmente encontra pacientes entubados, acamados. Você teve essa experiência em Belém? Em Belém. E foi até importante ressaltar, que a gente estava conversando, sobre como isso foi válido na época da pandemia, né, Léo? Isso. Na época da pandemia, a nossa profissão, o fisioterapeuta, ele foi muito requisitado para os hospitais. Por quê? Para quem não sabe, o fisioterapeuta, ele que fica responsável por manusear e programar o ventilador mecânico, aquele que somente é responsável por manter a sua vida. No caso, é a intubação em si, não? Isso, a intubação, não. Quem fica responsável pelo procedimento é o médico. Entendi. Porém, quem é responsável pelo aparelho que vai manter a vida, que é o respirador, é o fisioterapeuta, é o profissional ali especializado para manter aquele parâmetro adequado para cada paciente, para cada pessoa. Porque interessante. Cada pessoa tem um tamanho específico e uma particularidade específica. Interessante. Aí você atua em várias áreas, né? E você é professor também. Isso. Logo após o pico do Covid, eu tive a oportunidade de entrar como professor universitário, né, com uma missão. Acredito que a minha missão era levar um pouco da fisioterapia e do amor que eu carrego por essa profissão. Levar essa vontade de fazer a diferença usando a profissão para esses jovens que estão iniciando na sua vida profissional, acadêmica. Mas não é a tua atividade principal? Não. Conta pra gente a tua atividade principal hoje. Hoje, além de fisioterapeuta, eu atuo como empresário no ramo de fisioterapia. Eu tenho uma clínica, a Fisiofit, juntamente com a minha esposa, a doutora Nayara. Ela fica responsável pelo Pilates e eu fico responsável pelos atendimentos. Ela também é fisioterapeuta, né? Só pra galera entender, né? Ela também é fisioterapeuta, nós formamos praticamente juntos, diferenças ali de 6 meses de um para o outro. E ela atua nessa parte aí de atendimento domiciliar, idoso,
pilates, e agora ela está migrando para essa área da saúde da mulher. Muito bom. E qual seria a tua especialidade hoje, depois de passar por algumas provas, né? Alguns estágios aí? Qual seria a tua especialidade hoje? Hoje eu trabalho com o atendimento de traumato-ortopedia. A minha especialidade é quiropraxia. Para quem não conhece, a quiropraxia são aqueles vídeos satisfatórios para muitas pessoas dos estalos. Aquele que estala a parte da cervical, do pescoço, da costa, né? É conhecido como colocar tudo no lugar. Mas isso aí é uma... Que é maravilhoso, né? Léo, vamos até aproveitar, começar com isso aqui, tirar uma dúvida, porque eu assisti um vídeo um dia desses aí, um vídeo no Instagram, que a pessoa estava falando mal da quiropraxia. Ela falava que não era adequado, que ela tinha ficado com lesões e tal. Eu acho que... Não sei, eu não sou especialista, não sou da área, mas eu acredito que aquela mulher falou uma bobagem, né? Eu ia até te mandar o vídeo, não lembro se eu te enviei, mas ela estava falando assim do resultado que não era legal. Existem muitas pessoas fazendo essa manipulação de quiropraxia sem ser profissional da área? É muito frequente. Na nossa região, isso é uma prática muito frequente. Infelizmente, o que eu oriento o paciente, as pessoas ao meu redor, é você, em todos os aspectos, você deve buscar um profissional capacitado. Você não vai resolver o seu problema com qualquer pessoa, não desmerecendo a pessoa. Eu acredito que todos nós temos que buscar profissionais especializados naquele problema. Interessante. Você né? não tem um problema no coração e vai resolver somente com um clínico médico, com um clínico geral, no caso. Você vai com um especialista. Claro. Você não vai com um farmacêutico, você não vai com um fisioterapeuta, você vai com um médico especialista naquilo. Sim. Se é da área da fisioterapia, da mesma forma. Se você tem um problema que é uma dor, que está no teu corpo, que está te incomodando, você deve procurar um profissional. Uma das coisas que eu mais falo, o barato, nesse caso, sai caro. Entendi. E é muito interessante, a gente já passando para o tema, né, sobre tudo que nós vamos falar aqui, é como hoje, a Bíblia fala, hoje não, a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. É muito interessante, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16 e 17, para a gente já introduzir o que nós vamos falar hoje aqui, a Bíblia fala, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, o templo de Deus que sois vós é santo, ou seja, o corpo de vocês, como Paulo fala com um templo, é santo. E a palavra santo aqui, muitas vezes, ela é mal interpretada como, o intocável, sabe, como se o mérito fosse nosso. Na verdade, não é nosso. Santo significa separado. Então, nós fomos separados por alguém. Quem nos separou? Deus. Então, se Deus diz que o meu corpo ele é templo, ele me separou para ser templo, ou seja, habitação de Deus, logo eu preciso entender que eu tenho que cuidar do templo. Não se cultua de qualquer forma. E é sobre isso que a gente vai bater esse papo hoje, que como a fisioterapia ela atualizou, ela desenvolveu, né, Léo? E como que as pessoas, como elas estão chegando hoje no consultório, ao meu ver, né, como pastor de igreja, eu vejo muitas pessoas com problemas na alma, né? Problemas na alma, que gera doenças psicossomáticas, sim ou não? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, porque como nós devemos realmente cuidar do nosso corpo, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo hoje em dia, em tempos tão difíceis como esse, né? Inclusive a quiropraxia é um dos procedimentos, entre vários. Mas você, como profissional da área, qual a importância e como cuidar do corpo num tempo tão difícil, Léo? E tão corrido também, né? Excelente pergunta. É uma dificuldade que nós da área da saúde temos em conseguir conscientizar as pessoas para elas buscarem a prevenção. Prevenção. A prevenção é o tratamento, primeiro, o melhor e segundo, o mais barato. Quem nos previne vai ter que tratar doença, né? Tem que tratar... Com toda certeza. Agora, quando nós identificamos um paciente que precisa de uma ajuda a mais e que quase sempre é comum isso acontecer, na verdade, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla. O paciente, quando ele chega buscando muitas vezes ele quer a resolução de um problema.
Nós, como profissionais diretos, nós temos que resolver problemas. Só que, na grande maioria das vezes, o problema não é como o paciente espera. Eu acredito que seja igual quando a pessoa chega na igreja e ela acha que ela está com um problema, mas ela descobre que ela tem uma vida cheia de problemas. Então, mas dá exemplos práticos para a gente entender. Por Vamos lá. exemplo, eu vou te falar de um exemplo meu, Sim. né, que eu até comentei contigo. Ano passado eu estava morando em São Paulo, lá em Bragança Paulista, e eu lembro que ano passado eu escrevi meu livro, né? Você sabe disso, lancei meu livro lá em São Paulo. E eu lembro que naquela semana haveria o primeiro evento que nós ajudamos o pastor José Gonçalves, meu pastor, um abraço meu pastor, se ele estiver vendo, ajudamos ele a promover esse primeiro evento, que é o Batalha de Todo Homem. Lá eu lancei esse livro. Eu lembro que nessa semana foi muito tensa e eu fiquei com uma dor na costa no outro dia e dias depois que eu nunca tinha sentido na vida. Eu cheguei a pensar, eu compartilhei isso contigo ano passado, eu cheguei a pensar que eu tinha acontecido alguma coisa na minha cervical, algum problema mais sério. E como eu estava em São Paulo, você estava aqui no Pará, eu falei, cara, e agora, né? Aí eu procurei uma fisioterapeuta, não conseguia andar direito, estava bem complicado, e ela falou que isso tudo era, como é que chama? Na musculação, no músculo era contratura, é isso? Contratura muscular. Era uma contratura muscular devido ao nível de estresse que eu fiquei muito alto. Então, esse tipo de coisa, eu passei por uma semana bem difícil, eu passei isso na pele. Eu achei que eu estava com uma hérnia de disco, alguma coisa assim. Então, esse é o meu exemplo. Sim. Mas assim, como tem chegado diariamente pacientes com você, independente da religião, como eles têm chegado e o que eles têm sentido na prática, no dia a dia, o que tem acontecido com as pessoas hoje? Excelente pergunta. Hoje, os pacientes chegam muito aflitos com a dor que ele está sentindo. Chega com dor na costa, achando que é uma hérnia de disco. É muito comum isso. Com muita dor na região torácica. O paciente, Léo, não consigo ficar sentado muito tempo. Está me atrapalhando no meu trabalho, está atrapalhando na minha vida. A dor me atrapalha, me tira o foco, me deixa impaciente e todo mundo ao meu redor sofre por causa dessa impaciência. Fica mal-humorado, né? Ninguém consegue trabalhar e produzir com dor. Quem é que consegue ser criativo sentindo dor? Quem consegue levar um bom tratamento sentindo aquele desconforto que muitas vezes não é de agora. É uma dor que está 3, 4 meses. Tem gente que tem dor há anos e nunca buscou ajuda. Então, é muito frequente eu lido com pessoas com dor todo dia. E a vida corrida, a falta de atividade física, né, e a preocupação, o estresse, é algo que é frequente em 99,9% dos pacientes. Sério, Léo? Muito Mas estresse. É muito sério isso. A cada 10 pacientes, 9 ou os 10, o problema é emocional, então. Também. Eu acredito que o corpo ele é um todo. Temos alterações físicas, realmente uma contratura muscular, um desgaste na articulação, uma artrose, ou pontos de dor, uma hérnia de disco, são problemas realmente físicos. Porém, nós também temos problemas relacionados à falta de sono, à ansiedade, que é um tema que é muito falado nos tempos de hoje, a depressão. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que eu nunca vi uma pessoa com depressão sem dor. Interessante, né? Eu nunca vi. O Jean que está aqui, já falamos sobre isso, inclusive, em um dos nossos podcasts, você que está nos vendo, vai no canal e procura que nós fizemos falando do SOS Depressão, né, Jean? Sabe muito bem disso. Todo mundo com dor, né, Jean? Todo mundo tenso. As dores musculares são, assim, más companheiras de pessoas com problemas emocionais. É algo... a psicossomática, né? Quando a doença psicossomática atinge, isso aí é muito comum mesmo. Principalmente pessoas com ansiedade, né? O corpo libera sensações físicas de algo que está acontecendo dentro da mente. É muito sério isso. E é interessante, Léo, que quando tem algumas semanas assim, que são bem complicadas, bem corridas assim, parece que no outro dia, assim, um exemplo, o retiro. Nós tivemos agora o SOS Casamento Curado. Na segunda-feira, cara, eu tava todo dolorido. Parecia que eu tava com uma virose. Meu corpo todo dolorido. E eu faço atividade física todos os dias, né? Eu não aguentei fazer atividade física. Nesse dia eu fiz, ainda que eu fui persistente, mas no outro dia eu não consegui fazer, na terça-feira. Então, é exatamente disso, né? Emocional. Sim, a
a mente, ela conduz o corpo. Hoje, algumas pessoas me perguntam, como é que tu sabe que eu estou sentindo dor? Eu percebo os sinais. Uma pessoa muito agitada, uma pessoa que não para, uma pessoa que às vezes fica toda hora na cadeira tentando se organizar, é uma pessoa que está sentindo dor. É uma pessoa que tem uma vida corrida. Eu lido muito com empresários. Todo dia eu atendo empresários que muitas vezes têm que resolver problemas todos os dias, toda hora. Em momentos do atendimento, eu tenho que solicitar que ele desligue o celular. Uau. Porque ele não consegue parar. Nem no atendimento. Nem no atendimento. E eu falo para ele, eu me sinto no dever de dizer, você precisa dar um stop. Você tem que ter momentos que você tem que desconectar. Senão você vai ter que parar por obrigação. Se você não parar momentos para se cuidar, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, se você que está vendo a gente, você não consegue se desconectar, você está vivendo acelerado e já tem aí quadros dolorosos no seu corpo, cuide o mais rápido possível para que isso não se torne uma doença crônica, que é muito mais difícil de tratar. Então você está falando de prevenção. Uma pessoa que está nos vendo agora, que ela não tem uma patologia mesmo, Sim. né? Tipo assim, pô, tô com, sei lá, quebrou a perna, sei lá, doença na coluna, uma hernia de disco, escoliose, sei lá o quê. Uhum. Mas é uma pessoa que ela, como a maioria hoje, no dia a dia, corrido e tal, para tratar, para fazer algo preventivo, a fisioterapia, ela é muito indicada, no caso preventivo. Tipo assim, a minha pergunta, talvez seja a pergunta de quem está nos vendo agora. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em um profissional quando está com alguma patologia, que ele vai ter algumas sessões para você fazer. No caso, a fisioterapia ela atualizou, não precisa ser assim. Então, você pode fazer uma vez na semana ou algo parecido como prevenção? Sim. Nós temos técnicas que elas usam de ajustes manuais no corpo. A quiropraxia é uma. Ela regula o sistema nervoso. Olha só. Então, de uma maneira mais simples, é como se eu estivesse dizendo para o seu cérebro que ele está bem. Facilitando, limpando as sensações, diminuindo a percepção de dor. É muito comum as pessoas com dor terem uma percepção de dor muito sensível, muito pequena, é muito perceptível. Qualquer tarefa se torna uma tarefa dolorosa. E a quiropraxia, a fisioterapia, assim como muitas outras técnicas da fisioterapia, ela vai diretamente fazer esse paciente melhorar, né, em dadas as proporções. É claro que aqui no podcast a gente não vai entrar a fundo em algumas patologias, não é um consultório de fisioterapia, mas no dia a dia, né? Como cuidar do corpo, assim? Que dica você dá para o nosso ouvinte, nosso telespectador, que está nos vendo agora? O que ele pode fazer? Algumas dicas para ele ter uma boa saúde, uma vida equilibrada. Porque eu lembro agora do nosso amigo Josué, nosso irmão aqui da igreja. Ele começou a querer correr e ele parece que está fazendo tratamento contigo porque ele descobriu que tem algum problema que não consegue correr. É alguma coisa assim, né? Isso. Então, assim, qual a dica pode ser dada para uma pessoa que ela não tem uma patologia, algo sério, mas que para cuidar do corpo, Sim. para que isso impacte a sua alma, né, a sua mente, para que ele esteja melhor para ouvir. E vamos já entrar nesse assunto também, não ouvir Deus, ou seja, ouvir o Espírito, né? Então, quais as dicas que a pessoa que está nos vendo agora, por exemplo, cara, amanhã eu vou providenciar isso. Algumas dicas que ele pode fazer já para melhorar a sua vida, o seu corpo. Que não seja nada... Ninguém começa grande, né? Mas que seja dicas que ele consiga começar. Excelente. No consultório, eu gosto de trabalhar de uma maneira diferente. Eu gosto de ensinar. Eu falo que a melhor arma que você tem para lidar com o que você está passando é você aprender sobre a sua dificuldade. Exercício físico é algo que é inegociável. Todo mundo não deve fazer, necessita fazer. Todos devem fazer. Todos devem fazer, perdão. Todos devem fazer. A atividade física ela é simplesmente o resultado final de uma vida de qualidade.
é uma pessoa que quer ter qualidade de vida, sem atividade física não existe essa possibilidade. É uma diferente da outra. Então, uma pessoa sedentária hoje, vou te dar um grande exemplo. A ciência fala que uma pessoa que é sedentária e magra tem mais chance de ter um problema cardíaco do que uma pessoa com sobrepeso ativa. Interessante, né? Olha como realmente a atividade física ela tem um benefício enorme na vida das pessoas. E eu costumo dizer que o que vai te ajudar, você que é sedentário, o que vai te ajudar é traçar pequenos objetivos. Em vez de você querer todo dia ir treinar, estipule 2 a 3 vezes na semana e cumpra isso. Você vai criando o hábito, vai criando o gosto pela atividade física. Por quê? Você vai ver resultado. O resultado vai vir através do seu estético, claro. Vai emagrecer, a roupa vai ficar melhor. A gente não pode negligenciar essa informação. Muito bom. Mas a tua vida, tu vai conseguir produzir melhor no teu trabalho, tu vai ficar uma pessoa mais ativa, mais produtiva. Os teus relacionamentos vão melhorar porque você vai parar de reclamar de dor ou de cansaço, né? E você consegue ter uma mudança em quase todas as áreas da sua vida simplesmente porque você decidiu ir algumas vezes fazer uma atividade física. Atividade física, certo. E se alguém está nos vendo agora e diz, não, mas eu tenho um problema na coluna, eu tenho alguma coisa, eu não consigo fazer academia. O que ela pode fazer? Primeiro ponto, se já está nesse nível e você está tendo dificuldade em fazer atividades físicas, seja ela qual for, para ontem você deve procurar um profissional capacitado para te ajudar. De preferência, ou fisioterapeuta ou médico. Você vai conseguir entender o que você tem e tratar. E realmente eliminar essa dificuldade para você realmente voltar a fazer o que você deve, o que seu corpo está preparado para fazer. Mas existe algum exercício físico que ele seja, eu não sei se é esse o nome correto, mas aquele exercício físico meio fisioterápico, não sei se é assim que fala, que é exercícios mais leves para pessoas que precisam ganhar musculatura e tal, mas não consegue fazer uma academia com muitos pesos. Sim. Uma das opções é o Pilates, mas não por ele ser mais leve, muito pelo contrário. Bem contrário. Fiz uma aula, já sei. O Pilates ele é uma boa opção, primeiro, pelo custo-benefício, né? Você tem ali um custo-benefício bem legal, mas você tem um profissional do teu lado. É diferente da academia. Ou você contrata um personal, né, e tá ali todo dia contigo, ou você vai para o Pilates. O Pilates ele vai trabalhar de uma maneira mais multifatorial. Ele vai em todos os segmentos. Na academia a gente acaba trabalhando um pouco mais as musculaturas globais, exercícios de carga, o cardio, né, uma bicicleta, uma esteira. No Pilates você consegue trabalhar equilíbrio. No Pilates você consegue trabalhar força. No Pilates você consegue trabalhar quase todas as áreas do seu corpo em um só exercício, em um só espaço, em um só estilo de treino. Interessante. Então é muito interessante fazer, principalmente quem tem dor. O Pilates ele é excelente para pacientes com dor. Uma vez eu vi que, inclusive eu fiz uma época, porque hoje eu faço academia, já faço cardio, corro, aí não dá tempo também, né? Dá para fazer tudo, né? Mas assim, lembro que uma época eu fiz Pilates. Eu até falei com o Johnny, amigo nosso, falei, cara, todo empresário deveria fazer Pilates. E eu vi na época, eu estava estudando, me corrija se estiver errado, que o Pilates, a questão do alongamento, que é a base do Pilates, alongamento, né? Isso prolonga a vida. Porque, eu não lembro exatamente, eu vi na matéria, que ao se alongar, eu não sei exatamente explicar, mas é como se nosso corpo ele fosse viver mais tempo, não fosse enrijecer, e o fato de alongar ele duraria mais tempo. Isso é correto? Não atrofia, né? Não atrofia, isso. Obrigado, pastor G. Na verdade é um contexto maior que esse. Não é só o alongamento, mas o alongamento, a força muscular, né, a quantidade de músculo que nós temos e o equilíbrio. Tem um estudo que fala que faz um teste para saber se você tem mais chance de viver mais. E quando eu li esse artigo, eu falei, como assim? Um teste para saber se eu vou viver mais? E aí eu fui ler esse artigo.
E lá estava dizendo sobre um teste de equilíbrio. Você ficar sobre o apoio de uma das pernas um determinado tempo. Se você conseguisse ficar esse tempo, você tinha um bom equilíbrio. Muito bom. E estatisticamente, o que mais causa mortes em pessoas idosas é a queda. São as complicações da queda. Olha só que interessante. Então, se você pegar o equilíbrio, o alongamento e a força muscular e tiver esse conjunto sendo trabalhado desde a tua juventude, ou até mesmo para aquelas pessoas que já estão numa idade mais avançada, nunca é tarde para você começar, você tem estatisticamente mais chance de viver mais, se você não tiver uma outra patologia, claro. Mas é um dado muito legal e que se você simplesmente fizer um bom trabalho de equilíbrio, você já tem menos chance de ter problemas lá na frente com quedas. Olha só. Aproveitando o Leonel aqui. Leonel, uma pergunta que eu sei que vai alvoroçar muita gente, né? CrossFit. A gente ouve muito, né? A gente observa o CrossFit e tudo mais. Boa pergunta. E o que eu ouço de muitos fisioterapeutas, profissionais de saúde, personal trainers em geral, é que as pessoas estão de uma forma desregrada fazendo CrossFit, sofrendo muitas lesões. Você atende muita gente lesionada de CrossFit? Excelente pergunta. Porque existe um encanto, né? Um encanto aquela movimentação toda e grito. Qual é o resultado? O pessoal que está nos vendo agora que assiste, calma, tá? Calma o coração que ele vai dizer aqui. Vamos lá. É uma excelente pergunta, polêmica por sinal. Mas é o seguinte, eu acredito que o CrossFit ele é uma modalidade esportiva, assim como o futebol, o vôlei, o basquete, e ele não lesiona mais do que essas atividades. O que acontece, Pastor Jean, é que as pessoas não sabem os seus limites. Uhum. Eu acredito que a atividade ela está para todo mundo, mas nem todo mundo naquele momento está para a atividade. Muito bom. Por exemplo, eu não corro, eu não treino, eu sou sedentário. Eu vou jogar futebol, eu tenho chance de lesão. E de Especialmente infarto também, né? De infartar. O joelho, tudo mais, É o famoso né? atleta de final de semana. Isso. Então, no CrossFit não é diferente. Às vezes, nós vemos essas pessoas virem até a gente com lesões, mas não é culpa do CrossFit. Provavelmente está relacionado com a sua percepção de carga. A minha esposa, ela faz... Hoje ela está mais voltada para academia, mas ela fez por muito tempo Pilates. Ela fez uma média CrossFit. de CrossFit. 2 anos de CrossFit e ela nunca lesionou. Por quê? Porque ela sempre respeitou a limitação física dela. Ela não aumentava de maneira sem progressão. Ela aumentava sempre com uma progressão adequada de carga. Você atende muita gente que vem lesionada de CrossFit? Atendo... No meu consultório eu não vejo tanto. Tem um ou outro, mas... Os que foram até hoje, foi porque eles mesmos excederam? Isso, perfeito. Entendi. Foi excesso de carga. Entendi. Então ele foi com uma carga além do que ele deveria, agachou por muito tempo, muitas repetições, e isso lesionou ali um músculo, uma contratura, ou até mesmo a evidência de uma herniação, de uma hérnia de disco. E as pessoas confundem muito dor lombar com hérnia de disco. O que seria adequado então, Leonel? A pessoa fazer academia para ganhar musculatura e depois CrossFit? Ou não? Eu acredito que ela tem que ter um preparo muscular, ela tem que fazer o trabalho de força, tem que fazer o trabalho da academia, que a academia proporciona, né, e saber mesclar isso. E o principal, ela tem que saber que ela precisa de descanso. Ela tem que tirar um momento para descansar. Muito bom. Senão, ela vai lesionar. Eu quero avançar um pouco, a gente falou de corpo, a gente tá, né, o pessoal poder entrar no assunto, entender um pouco mais desse universo, mas eu quero deixar um pouco mais espiritual o negócio aqui. Amém, amém. Vamos lá. O que acontece? Pra gente introduzir isso, eu lembro que uma vez, pra você entender, o Leonel ali também eu chamo de Leonel pela intimidade que eu tenho, mas o doutor Leonel, ele é meu fisioterapeuta e por muitas vezes, eu tenho que voltar a fazer isso, inclusive, todas as segundas-feiras ele me atendia, que era o dia que eu estava mais exausto, né, Léo? E eu lembro que o Léo falava, pastor, o senhor tá, como é que chama? Travado, encurtado, ele tem as expressões dele. E eu lembro que quando eu estava indo
mais frequentemente, dava uma sensação de relaxamento, assim. Eu falei, meu Deus, isso é bom demais. Eu até falei para os amigos, alguns começaram a te procurar, e eu até falei, cara, todo empresário deveria fazer quiropraxia na segunda-feira. Porque a gente relaxa, e isso melhora a mente e melhora a alma, né? Então é disso que eu quero falar, Leonel. Fazendo propaganda a partir da quiropraxia, mas é verdade mesmo. Quando a gente cuida do corpo, entendi, exercício físico, não vamos entrar na nutrição, que tem que ter, né? Comer bem, tem que cuidar do corpo. Mas espiritualmente, o que acontece? Quando a gente ajusta o nosso corpo, vou usar essa expressão, ajustar, alinhar, ajustar o corpo, a gente consegue ficar talvez sem dor, melhorar, e dessa forma melhorar a nossa alma, né? A gente até começou a falar um pouco sobre isso aqui, que é interessante. A pessoa que está com ansiedade e depressão, ela sente dores. E o contrário é verdadeiro também. Quando ela está sem dor, ela consegue ter prazer. Então, é uma forma de cuidar do corpo. A gente começa a cuidar da nossa alma através do corpo. Então, qual é o impacto? Assim, o que você diria para quem está nos vendo? Cuidar do corpo de forma tanto de prevenção quanto de resolução mesmo. Quem está com problema, alguma patologia, cuidar para que isso impacte a alma. Perfeito. Bom, o nosso corpo ele é interligado com outras áreas, não tem como. Nossa mente, nossas emoções, o meio social. Então eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala em alma, a gente está ali muito relacionado aos desejos. Sim, psique, o centro das emoções e dos desejos. Como você vai realizar os seus desejos se o seu corpo não está legal? Como você vai conseguir, vou dar um exemplo, passear com a sua família, com a mente mais tranquila, se você está morrendo de dor? Não existe. Como você vai chegar na sua empresa e querer transmitir aquela paixão, aquela intensidade, vigor, né? Aquele vigor, se você está ali morrendo de dor? Você não consegue se movimentar direito, você não consegue dormir direito. Muito bom. Como você vai acordar mais cedo para falar com o Senhor? Tempo de devocional. Você está lá morrendo de dor, você não consegue se concentrar. E abrindo um parênteses nisso aqui, Léo, a questão de não dormir, isso é fundamental. Você aconselha, o que você fala? Muitas vezes a pessoa acha que está com ansiedade ou alguma coisa, mas você acha que pode ser algum problema físico mesmo do corpo, a pessoa não dormir? Não dormir bem? Com toda certeza. O físico, ele domina muito. Então, uma pessoa que muitas vezes está acelerada, ela vai ter tensões. A própria dor, ela limita o sono. Quem está com dor não consegue dormir. A pessoa tem dificuldade, ela vai movimentar na cama, porque nós nos movimentamos quando nós dormimos, ela vai acordar por causa da dor. Todo o tempo acordando. Isso, é como se ela não conseguisse chegar naquele sono, o sono REM, aquele sono profundo, de real descanso. É como se ela acordasse cansada. Essa é a expressão. Ela, por acordar cansada, ela já começa o dia desmotivada, desacelerada, e tendo essas dificuldades vai impactar na tua vida de modo geral, seja espiritual ou física. Eu mesmo eu tive já contei algumas vezes aqui, contei na igreja também, que a partir do momento que eu comecei a ser disciplinado para cuidar do meu corpo, né, que isso vai fazer 3 anos agora em janeiro, inclusive 3 anos direto. Academia. Eu só não faço academia todos os dias quando eu viajo. E até quando eu estou em São Paulo, alguns lugares tem academia lá, eu faço. Mas, por exemplo, se eu viajar para fora do país, aí não dá, né? Ou em algum lugar pequeno, na cidade pequena, que às vezes não tem uma academia próxima, enfim. Mas, geralmente, eu faço academia, treino todo dia. E eu comecei a dormir melhor. Eu fiquei mais ativo, porque a minha taxa de testosterona subiu. Então, tudo melhorou, comecei com mais vigor, comecei a ajustar os meus hormônios por causa da atividade física. Às vezes, quando vem um nível de cortisol, estresse muito alto, eu ia lá na fisioterapia contigo, na quiropraxia, melhorava, ficava mais tranquilo. O corpo não sentia dor, já estava melhor, conseguia trabalhar melhor. E assim, eu consegui dormir melhor, durmo bem melhor hoje, acordo bem melhor hoje.
E isso impacta na nossa vida diária, né? Na nossa alma, né, Léo? Sim. Então, além da atividade física, você recomenda atividade física, nutrição, uma boa comida. Excelente. E a fisioterapia hoje, ela tem esse papel para preventivo? Com toda certeza. A fisioterapia hoje é a melhor forma de você prevenir. Ela não usa medicamento nesses casos. Não tem o porquê dar medicamento. Muito pelo contrário, ela te ajuda a sair dos medicamentos. Mas eu acredito num trabalho multiprofissional. O médico, o educador físico, o nutricionista, o fisioterapeuta, eles têm que trabalhar juntos. Nós temos que sair dessa... cada um na sua. Não, é cada um vai estar junto um com o outro em prol da pessoa. Eu acredito que o paciente, ele tem que ser, a pessoa em si, ela tem que ser o centro dos profissionais. E nós temos que parar de ter essa dificuldade de comunicação. Trabalhar em parceria, né? É um óculos, né? Quando o olho falha, o nariz e a orelha seguram o óculos, Perfeito. Até eu lembrei de um post aqui que o rapaz... É uma brincadeira, claro. O rapaz, ele falou que precisava... recomendaram ele que ele precisava ir num psicólogo para ajustar a mente dele. Ele foi um psicólogo e saiu de lá com mais problema, que ele teve que ir no nutricionista, no educador físico, no fisioterapeuta, tudo. Eu falei, ele pensou, meu Deus, eu queria ajustar uma coisa, tenho que ajustar tudo agora. Mas é exatamente isso, né? É isso mesmo. Como nós precisamos hoje cuidar disso. Vivemos hoje, Léo, estamos falando da importância de cuidar do corpo, né? Que é o templo do nosso espírito. É o templo do Espírito Santo. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que fala que nós precisamos ser encontrados no dia do Senhor santos e irrepreensíveis, né? Integralmente. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo sejam santos e irrepreensíveis no dia do Senhor. Então, nós vivemos hoje, falando de igreja, falando de espiritualidade, nós temos incentivado as pessoas a cuidarem do corpo. Então, você está nos vendo, a gente incentiva você a comer bem, procure um nutricionista, procure um educador físico. Existem hoje também pessoas que são coaches de emagrecimento, que é interessante. Sim. Fisioterapeuta tanto para dores que você sente, preventiva ou patologia. Mas uma coisa... Endócrinos também, né? Endócrinos, médicos, né? Em gerais, né? Tudo especialidade. Mas o que está acontecendo hoje, a gente tem feito isso, inclusive agora, nessa semana, no dia 15, né? Agora no feriado, 15 de novembro, nós teremos a primeira corrida da família. Né? E temos incentivado, eu corro, né? Não corro tanto, mas corro 5 km, já corri 8 km. Então temos incentivado as pessoas a cuidarem do corpo, né? E eu louvo a Deus que muita gente, depois da nossa iniciativa, começou a cuidar do corpo, entraram na academia, outros estão fazendo pilates, outros estão correndo, outros estão andando de bicicleta. Então está contagiando todo mundo, né? Isso é muito legal. Só que tem os dois lados, né? Eu vi em alguns lugares, em alguns estados do Brasil, algumas igrejas com culto ao corpo. Eu não duvido de algum dia, escreva isso, eu não duvido de algum dia chegar numa igreja e ser igual aquelas palestras de coach, com ginástica laboral, aquelas coisas bem de cuidar do corpo por causa do culto ao corpo. E isso é pecado, isso é um outro extremo. Não é disso que nós queremos falar, né? Mas como quando a gente cuida do corpo, a gente melhora a nossa alma, nossas vontades, nossa psique, a gente consegue estar mais aberto para receber o Senhor, para ouvir do Espírito, né? Para perceber, como você falou, para a gente fazer um devocional. Então, assim, você, além de fisioterapeuta, você é cristão? E como você tem vivido, você mesmo agora, né? Você cuida de muita gente. Eu queria que você falasse da sua experiência, como você tem vivido. Eu sei que quando você precisa de um fisioterapeuta, você tem a sua esposa. Mas como aquilo que nós estamos tentando ensinar, como tem impactado a tua própria vida. Excelente. Né? Tipo assim, poxa, muitas vezes eu faço isso, eu já faço assim e tal. E isso tem ajudado. Como é que tem impactado a tua vida? Bom, eu saí de um processo também de sedentarismo. Hoje eu
tento também praticar atividade física pelo menos de 4 a 6 vezes por semana. Na maioria das vezes eu consigo, né? Acredito que a atividade física ela começou a me moldar. Acredito que Cristo, claro, em primeiro, mas eu comecei a perceber coisas que antes eu não percebia. Uma das coisas que me ajudou muito foi eu perceber os meus papéis, meus limites, criar ali hábitos, ter rotina. E quando eu começo a cuidar do meu corpo, da minha vida, das áreas da minha vida, eu começo a trazer a rédea para minha mão. E quando eu consigo entender esse processo, eu começo a aplicar nas outras áreas da minha vida. Eu falo que todo aquele que consegue ser um bom atleta, de amador, um bom... Como eu posso dizer? Uma pessoa que treina, ativa, ela consegue também ter um hábito de ler, ela consegue também ter um hábito de ter um devocional, ela consegue ter o hábito dela de intimidade com o Senhor, isso facilita. Mas uma das coisas que eu acredito que foi muito forte na minha vida foi a atividade física e a mudança de mentalidade fizeram com que eu conseguisse, de uma maneira mais eficiente, cumprir os meus papéis como homem. Seja ele como proteção da minha casa, da minha família, seja ela física ou espiritual, emocional, porque eu estava bem fisicamente, eu estava bem com o Senhor, eu consegui deixar aquilo claro na minha casa. Os meus filhos me veem hoje como uma referência, porque ele me vê treinando, eu já estimulo eles a fazerem isso, né? Buscar esse cuidado, mas também buscar ao Senhor, sempre em primeiro lugar. E, de modo geral, estimular as pessoas ao meu redor. E isso fez com que eu conseguisse, cada área da minha vida, levar o que eu aprendi nesse processo de cuidar do corpo de maneira equilibrada, eu consegui levar isso para as outras áreas da minha vida. No aconselhamento, Léo, a gente usa esse princípio do pneuma psicossoma, né? Que tem a ver espírito, alma e corpo, né? A gente fala muito isso aqui na igreja, é um tripé nosso, a gente usa isso no SOS Depressão, o pastor Jean usa muito isso. A gente entende que a redenção ela inicia no espírito. E a partir disso, o espírito vai moldar a nossa alma, nossos desejos. E quando a gente consegue aliar isso ao nosso corpo, aí é o espírito e o corpo ajudando a alma a ser moldada à semelhança de Cristo, né? A gente estava até conversando aqui, o pastor Jean, que no passado, né, os gregos mesmo, né, a questão da ginástica, isso veio dos gregos. Os gregos são os intelectuais, onde veio as grandes escolas filosóficas, né, intelectuais. E é muito interessante a gente pensar que a ginástica antes, o pastor Jean está como nosso co-host hoje, ele pode nos ajudar nessas informações, mas as atividades eram feitas quase que pelado, né? Sem roupa mesmo. Era mesmo. Era pelado. Ginástica vem da palavra grega gimnos, que é gimnos em grego, significa pelado. É tipo aquelas sementes, gimnosperma, né? A semente que é nua, aberta. Nua. Então, gimno é isso pelado. veio de lá, né? Então é interessante que na época dos palácios, as festas de galas que acontecia, havia muito culto ao corpo, né? Onde eles faziam muitas orgias, promiscuidade ali, e um culto ao corpo. Tanto que até aquelas estátuas gregas que a gente vê com o corpo muito sarado, né? Porque havia um culto ao corpo, né? E é o que está acontecendo. Salomão diz que não existe nada novo debaixo do céu, tudo se renova, se repete, né? Tudo se repete e começa a acontecer novamente. Não é essa a nossa proposta, inclusive isso tem sido um alerta que eu tenho feito para a igreja. Mas assim, com a tua experiência no cristianismo, né, você tem essa experiência diária, né? Meu Deus, minha mente hoje está uma benção, viu, gente? Na pneuma psicossoma que os conselheiros a gente faz, você tem algo parecido nos seus atendimentos? Por exemplo, você atende uma pessoa, às vezes com dor, aí você percebe que não é uma patologia, que é algo na alma dela. Você consegue... eu sei que você é um profissional e você não vai estar... talvez evangelizando, falando algo ali, porque não é ético, mas como tem sido a tua experiência diária que você tem aconselhado pessoas, pacientes, nesse âmbito social, cultural, para os pacientes que você atende hoje? Excelente. Nós temos uma forma que foi se atualizando. Antigamente, nós avaliávamos o paciente de uma maneira biomédica. O que é isso? Seu braço está com uma lesão,
você está com dor por conta dessa lesão. Se você está com dor no ombro, é porque tem uma bursite, tem uma tendinite, tem algo aí no teu corpo, bio, que está causando essa dor, né? Só que hoje, com a atualização, a ciência veio trazer informações para enriquecer e para nos dar resultados. Ela tem uma nova forma de avaliar. Como que é essa forma? Biopsicossocial. Interessante. Então, quando eu pego um paciente para cuidar desse paciente, eu não olho só para o corpo. Mas eu não entro ao mérito do psicólogo, eu não entro ao mérito de outras profissões. Porém, eu tenho que ter o conhecimento para identificar e, se necessário, encaminhar esse paciente para um outro segmento. Mas, continuando a pergunta, o biopsicossocial, ele diz mais ou menos assim: avalie o corpo, se tem aí uma hérnia de disco, uma lesão, uma fratura, seja qual for a área física, mas também avalia o psicológico desse paciente, como é que está a mente dele, tem ansiedade, tem depressão, você percebe sinais que podem mostrar que vem também uma dor causada por essas situações, por esse cenário que ele está, ou se é social. O social eu gosto de dar um bom exemplo. Imagina você lá numa empresa. Imagina, pastor, o senhor numa empresa. O seu chefe, ele é chefe. É aquele cara que só te cobra, que te desrespeita, que te bota lá embaixo, que te humilha, enfim. A moda antiga. Isso. Imagina esse trabalhador chegando nesse espaço, nesse ambiente. Ele precisa que alguém fale com ele para ele ter todas essas sensações? Interessante. Entendeu? Então, o ambiente que ele está, como é que está a casa dessa pessoa? Como é que está o casamento dessa pessoa? Interessante. Como é que está a criação com os filhos? Ela está fugindo para onde? Então, trabalhei numa empresa que o ronco do motor do chefe da empresa gerava lágrimas automáticas numa menina, para você ter uma ideia. Então imagine como ela chegava no trabalho, chegava tensa, que ela se encolhia na cadeira. E é isso que o pastor Jean falou que eu ia entrar agora. Então, o corpo fica tenso, né? Fica rígido, né, Léo? Isso. A gente entra num estado de hipervigilância. Imagina que a gente já passou na frente daquele espaço onde tem o exército, tem aquela guarita de segurança do exército, né? O quartel. E imagina que na noite anterior, na troca de plantão de um soldado para o outro, o superior dele, olha, tu vai agora para um setor e o cara anterior foi baleado. Como aquele soldado vai ficar lá depois? Morrendo de medo. Entende? Como é que vai ficar o corpo dele? Como é que vai ficar o músculo dele? Atenção, ele vai conseguir piscar. Interessante. Resumindo, ansiedade na certa, né? Na certa. Muito forte isso. Cara. E hoje, grande parte da população vive isso. Muito forte. Cara, eu não sabia que o atendimento de fisioterapia hoje estava dessa. Eu sabia que tinha atualizado, mas interessante. Bio, ou seja, vida, né? O corpo. Psico, ver como está mais ou menos a alma. Depressivo. E também ver o ambiente social. Tem que mudar o nome, forte, né? Igual o oftalmotorrinolaringologista aqui, né? Agora tem que ser o psicofisioterapeuta, né? Porque faz muito sentido, cara. Total. Porque o cara chega... vou no fisioterapeuta, tô todo dolorido. A costa dói muito. Olha, eu tenho um problema na coluna. É o que ele pensa. Mas quando numa conversa... Como a ciência tem atualizada, numa conversa com você vê... faz o diagnóstico da paciente, do paciente, né? Anamnese. Ele faz e descobre que é o ambiente que ela está. Muito bom, Léo. Muito bom. Isso faz todo sentido. Gente, isso é evangelho. Isso é evangelho. Cara, isso é fantástico. Por quê? Porque a gente, entendendo o evangelho, como transformar... Eu sempre digo isso. Ou a gente transforma o ambiente, ou o ambiente nos transforma. É um dos dois. Se eu não tiver base para transformar o ambiente, eu serei transformado por esse ambiente. E se o ambiente for ruim, eu vou me ferrar junto com eles, né? E é muito interessante isso, Léo, que você está falando, porque a gente estava falando agora de cuidar, nutrição e tal, atividade física, tudo. E a gente, quando começa a cuidar do corpo, você que está nos vendo, entenda isso, se torna algo cultural, né?
Assim como a gente cuida do corpo e algo cultural, então a gente começa a fazer exercício físico, já começa a pensar mais na alimentação, começa a beber mais água, a gente começa a dormir melhor, a gente começa a querer se cuidar mais, começa a virar algo cultural. Quando vê a nossa casa tá assim, a nossa esposa já começa também, nossos filhos começam também, e quando vê isso vira uma cultura e vai influenciando as pessoas ao redor. Ambiente, Isso. Com certeza. cultura, cara, Olha- e o contrário é verdadeiro. Olha que Né? coisa interessante. Uma pesquisa mostrou que nós, a geração de agora, nós dormimos 1 hora a menos do que a geração de 1906. Isso causa o quê? Porque nós estamos colocando a luz do celular que faz o seu corpo dizer: melatonina, para de produzir. Ei, o cortisol que a gente mandou ir para casa agora, pode voltar todo mundo. Aí a gente liga o cortisol. Aí o cara acorda no outro dia quebrado. Aí por causa disso ele passa um dia ruim. Aí ele vai dormir de noite, ele tá quebrado de manhã. Aí por causa de ele não ter dormido, ele ficou mal. E porque ele ficou mal, ele não dorme bem. É uma bola de Aí, ó, neve. é uma bola de fogo, né? Pior ainda, né? É uma bola de dor, É né? uma bola de dor, eu Aí ia falar isso. Aí quem resolve, o fisioterapeuta. Na verdade, E, ele vai cara, dar um calmante, né? Mas isso, eu não sei se vocês estão percebendo, Jean. Eu tô recebendo revelação do céu agora aqui. Não, porque eu sou pastor de igreja, cara, e eu amo aconselhar. Eu aconselho em todo. A gente é terapeuta de casais, mas, cara, quando eu aconselho alguém, a pessoa ela pega o evangelho, só que parece que o evangelho não transforma a vida dela. Por quê? Porque ela continua, como o Jean falou, dormindo mal, acordando mal, chateada, acha que tá com depressão, são os hormônios desregulados, não cuida do corpo, a alma toda hora triste. Então o evangelho passa a não ter mais sentido, cara. Mas é só o quê? Claro, é falta de fé, mas também é porque não cuida do corpo. Fantástico. Pra mim, chegamos no ápice da conversa. Tem uma imagem na internet. Dessa questão da Social. social. Muito bom. Você tem que ir no fisioterapeuta, gente. Cara, é fantástico isso hoje, né? Eu tava conversando com o Dr. Johnny, né? Dr. Johnny, Aham. Jonatas Leônio, e ele é médico da família. Só que como ele passou por um problema, inclusive quero indicar ele para você, siga o Dr. Johnny nas redes sociais, Divinamente o canal dele, e ele depois passou por um problema muito sério na vida dele e começou a trabalhar nessa questão de emoções. E ele tem um salmoterapia, até lançou um livro muito interessante sobre isso, né? E ele, conversando comigo, ele é ele é médico e a especialização dele não é psiquiatria, ele é médico da família. E ele conversando, ele falou, cara, hoje o médico da família, eu vi muita semelhança com o evangelho, porque ele vê a pessoa, não a patologia, ele vê o ser humano por inteiro. E Na integralidade. a né? integralidade, tá todo mundo falando isso hoje, na integralidade. E a fisioterapia tá assim, né, Léo? Isso. A integralidade é muito além de uma patologia, muito além da dor. É a raiz da dor. Isso. É uma das coisas que eu enfatizo muito na minha clínica nós não tratamos doença, nós tratamos pessoas. Muito bom. E lá a gente consegue, claro, mais uma vez, nós não entramos no mérito de cada profissão. Eu não vou tratar daquilo que o psicólogo, do que o psiquiatra trata. Cada um no seu mérito. Cada um no seu mérito. Mas eu acredito muito que uma boa avaliação, ela pode ser o resultado que o paciente deseja e espera conseguir. Muitas vezes não é o que ele, vamos dizer, não é o que ele espera, mas é o que ele precisa. Conta pra gente, Léo. Conta pra gente, eu sei que não precisa dizer nome, claro. É. Mas algum caso de alguém que chegou assim e, poxa, com dor, achava que era isso, quando você percebeu era algo do dia a dia dela ou de repente na alma dela. Sim, vamos lá. Eu acredito que eu não deixo de ser cristão quando eu estou no meu consultório. Claro, você é quem você é. E acaba que muitas vezes a gente leva, né, aquilo dentro da gente, na verdade sempre, mas Deus nos dá uma percepção diferente. Acredito que Deus nos revela muitas coisas. E Deus me deu uma missão de levar a resolução de muitos casos, muitos problemas na vida das pessoas. E eu adoto isso como verdade para minha vida e tento levar. Mas vamos lá para alguns dos relatos. Eu tenho uma paciente que foi recente, tem alguns meses, vamos botar assim. Ela chegou muita dor, histórico de dor, ela faltou um período. Mas quando ela chegou novamente, eu olhei e
falei, tem algo errado. Não sei porquê, mas eu senti que tinha algo errado. Não era só físico, não era uma dor física, eu via a expressão da paciente. E eu fiquei naquela instigando, mas tá tudo bem, aconteceu algo, estou aqui, isso aqui é um ambiente seguro para você, eu sou um profissional de saúde, estou aqui para lhe ajudar. Resumo, ela havia tentado se matar. Meu Deus, cara. E ela estava com muita dor. Meu Deus, cara. Já teve caso de pessoas chegarem comigo e falar assim, Léo, eu não consigo voltar para casa. Eu não consigo ver o meu filho. Sabe como isso é forte? Como isso mexe com a gente? Fala assim, como eu, profissional de saúde, não consigo levar somente um tratamento físico. Eu tenho que levar aquilo que a Bíblia fala. Apresentar aquele que é o Consolador. Claro, eu não vou chegar de maneira aberta e falar de Cristo no meu consultório, mas eu vou falar dos princípios, vou falar dos valores, vou me colocar à disposição como profissional para ajudar, mas eu vivencio doenças da alma todo dia no consultório. Incrível. E é muito frequente pessoas depressivas. Hoje eu atendi uma moça de 20 e poucos anos com dor. Eu olhei, essa moça tá ótima, mas quando eu olhei pro braço dela, todo cortado. Mutilação. Mutilação. Tá, e conta pra gente o resultado assim, não precisa entrar a fundo, mas essa quis se matar, essa que não conseguiu ver o filho, não entendi porquê, essa com mutilação, você fez a anamnese, percebeu, deu uma palavra para ela, saíram melhores, como é que foi? Isso. Primeiro nós tratamos o corpo. Durante isso, a gente vai coletando informação. Mas por que você tá assim? O que aconteceu? Ela vai botando para fora. E a partir do momento que ela vai botando para fora, juntamente com o tratamento físico, eu vou fazendo as mobilizações, as inibições dos pontos musculares, vou dando conforto físico. A maca vira um divã. Automaticamente ela começa a ter o refrigério, porque ela está botando para fora aquilo que está afligindo o coração dela. Interessante. E ela sai dali, Uau. parece que eu saí melhor. Eu consigo até respirar profundo agora. Caramba. Então, A maca vira um divã, literalmente, né? Incrível, hein? então é muito forte. Então, eu tenho o meu ritualzinho de antes de começar a orar, porque ali é um ambiente de cura. E ao final eu também orar, para eu blindar a minha vida, porque eu recebo muita carga também, né, física, é muito difícil lidar com esse... Essas que você falou, teve sucesso? Teve. Inclusive, essa paciente do filho, porque ela teve uma situação com o esposo e ela teve essa dificuldade, ela viu o filho como ele não quer, como eu posso dizer, muito peralta, muito confrontador, não respeitava ela, e ela chegava em casa um ambiente de guerra. Ela não conseguia ser mãe do filho. Entendi. E ela se enfiava no trabalho. 24 horas no trabalho, morria de dor. No caso dela, ambiente, né? Isso. O ambiente dela. E aí então o que ela aconteceu? devia ter tipo transtorno de estresse pós-traumático que passava tudo pro corpo, né? E aí os atendimentos foram decorrendo, não falamos de religião, mas teve um momento que ela chegou para mim assim, Léo, você pode orar por mim? Interessante, cara. Ela pediu. Ela pediu. Uau. E aí eu orei por ela, ela chorou, se acalmou. E naquele momento, a gente sabe que não resolveu, mas naquele momento eu pude fazer o meu papel, que Deus queria que eu estivesse ali para fazer aquilo. E eu me coloquei à disposição para fazer. Muito bom. Então, no caso, a fisioterapia em si, ela não é só para resolver uma doença articular ou alguma coisa pós-cirúrgico, não. Ela é preventiva e, na verdade, pelo que a gente está conversando, Léo, diariamente são muitas dores, pessoas vindo, procurando a clínica, mas com raízes emocionais. É a alma impactando o corpo, né? Nós temos um exemplo no SOS que eu queria até fazer uma pergunta para o Leonel. Uhum. Nós recebemos um rapaz anos atrás, 13 anos. Ele tinha lentidão motora, ele parece que se arrastava no corpo, sabe? E dificuldade na fala decorrentes da depressão. Você atende pessoas que têm, por exemplo, uma lentidão
Coordenação motora. na coordenação motora, até mesmo para caminhar, para movimentar os braços, sente como se fosse um peso no corpo devido a doenças emocionais? Frequentemente. Sério, Léo? Eu consigo, eu brinco que, rapaz, eu tô um detector de depressão. Tem que juntar, fazer uma parceria com o SOS Depressão aí, viu? Palestra marcada pro mês que vem já. E eu olho para a pessoa, a gente percebe no olhar, a gente percebe na forma de se movimentar, a gente percebe na forma de falar, lentidão, uma falta de aquele olhar mais longe, aquele olhar mais triste, aquela fala mais demorada, ela não sabe. Atraso cognitivo, né? Isso. Mas a questão é motora, a questão de sobre coordenação, exercícios, existe algo para melhorar isso? Existe. Primeiro ponto, exercício físico, vai liberar hormônio, vai liberar vida para essa pessoa, ela vai se movimentar. A gente brinca, Jesus ele não parava, ele ficava andando o tempo todo. Interessante, verdade. Ele não parava, por quê? Boa percepção. Porque ele entendeu que movimento é vida. Então você precisa se Quem movimentar. está vivo se movimenta. Isso. Eu não posso... Imagina, naquela época, você daria conta, falo agora para vocês que estão assistindo, você daria conta de caminhar o tanto que Jesus caminhou? Se a sua missão fosse caminhar e falar dele. Até andar sobre as águas. Ele fez 30 anos de academia na carpintaria do pai para aguentar 3 anos de ministério. Olha aí como o ministério é. Então, nós precisamos de movimento. O movimento, ele salva. E a dor, ela é consequência da falta de movimento, da parte emocional. E a depressão está aí para acabar com tudo. Então, uma pessoa depressiva... No caso desse que o pastor Jean colocou aí, inicialmente, se mostra a pessoa que ela consegue movimentar mais rápido, para depois, na conversa, acessar a alma dela. É isso? Isso. Você vai com exercícios físicos e tal, para melhorar a coordenação motora, enquanto você conversa e acessa a alma dela. É isso? Ele não conseguia andar de bike, para você ter uma ideia. Isso. Na verdade, é muito interessante quando nós fazemos atividade física, nós muitas vezes nos inserimos num ambiente que tem outras pessoas. Sim. E você conviver com outras pessoas, você sai um pouco daquele foco naquele problema da sua vida e você vai ouvindo outras pessoas, isso ajuda, né? Mas acredito que com o tempo, a pessoa fazendo, ela vai se abrindo, ela vai melhorando. Mas no atendimento teu, a pergunta você já ajuda a pessoa a melhorar a coordenação e depois indica uma atividade para ela? Sim, sim. Imagina, ela tá toda ali dolorida. Dificuldade de se movimentar. No caso do pastor Jean, ele é muito lento, né, na coordenação, é isso? Ele era movimento de tartaruga mesmo. Para ter uma ideia, ele tinha dificuldades ele não conseguia mais, ele com 13 anos, não conseguia andar de bike, que é uma coisa que ele sabia fazer. Ele, quando ia ser atendido pelo psiquiatra, ele escrevia num papel porque falar cansava. Nossa. Para você ver o nível de depressão que ele estava. Nesse caso, a gente teria que conversar bem, realmente saber o que está acontecendo, teria que fazer uma boa avaliação, se isso aí já é dele, né? E não tem a ver com a patologia da depressão, ou se realmente era depressão. Mas no caso, sendo a depressão, eu poderia estimular ele a ter mais resposta e estimular o condicionamento. Estímulo, entendi. Eu trabalho muito com estímulo. Estímulo, saber a resposta, né, Léo? A gente tem uma coisa chamada no nosso corpo a autocura, ou inteligência inata, vai muito da escola. Se é quiroprática, é osteopática, não vamos entrar no mérito. Mas o que é a autocura? A autocura é aquela capacidade que o corpo tem de se regenerar. Você caiu, bateu, ralou, você não precisa fazer nada, o teu corpo vai cicatrizar. Leucócito, né? Isso. Então você vai ter a regeneração. O que o fisioterapeuta ele tem que fazer? Ele tem que estimular a autocura. Ele tem que estimular o corpo a voltar ao normal. Os mais antigos, né, pastor, vão lembrar. Quando o videogame travava, o que você fazia? Dava um reset. Soprava a fita. Soprava a fita. Estímulo para o quê? Para voltar a funcionar. Então existem técnicas de estímulo para voltar à coordenação, né? Assim, não a coordenação, mas o estímulo muscular. Né? Introduzir ele a exercícios mais brandos. Levanta a perna, levanta o quadril. Tipo um paciente que passa um mês internado, né? Justamente. Ele você fica vai travado, estimulando. Né? E o estímulo ele vai sendo muito bom. absorvido pelo corpo. Muito bom, Léo. Muito bom esse papo.
Muito bom. A gente poderia ficar a noite todinha conversando aqui, né? Mas assim, para quem tá nos vendo agora, pra gente já ir finalizando, aquelas pessoas que dizem, tá, mas por onde eu começo, né? Então, você como um profissional da área da saúde, dá algumas dicas objetivas, assim, pra pessoa dizer, cara, amanhã eu consigo fazer isso. Quais são as dicas que você tem para quem tá nos vendo agora? Excelente. Para aquelas pessoas que não têm dor ou têm dores esporádicas, primeira coisa, beba bastante água. Muito bom. Faça uma boa alimentação, coma certo, evite as besteiras. Então, beber água, que é o que eu faço. Uma boa alimentação, comer certo, né? Às vezes comer muito não é comer certo, né? E buscar atividades que vão te ajudar nesse processo. Atividade física. Isso, atividade física. Uma boa caminhada. Não precisa de muito. Uma boa caminhada. 3 vezes na semana já é suficiente para você. Muito bom. Então, muita água, comer certo e uma boa caminhada já começa bem, né? Excelente. Isso é para pessoas que estão normais, sem dor. Muito bom. Agora, para as pessoas com dor, primeiro ponto, procure um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, se você não tiver alguém de confiança, eu me coloco à disposição para lhe ajudar. Ele vai identificar o que você tem, lhe ensinar o que você precisa e, se necessário, ele vai te indicar para o profissional necessário para você resolver e cuidar do seu problema. É porque é interessante, o fisioterapeuta ele vai diagnosticar e vai enviar para o problema específico da pessoa, né? Isso, dentro da nossa profissão, nós podemos fazer esse trabalho de diagnóstico dessa situação, dos problemas da pessoa. Outra coisa interessante é você buscar atividades específicas, como o Pilates. O Pilates ele vai trabalhar de maneira multifatorial, lhe ajudando. Você vai ter um fisioterapeuta do seu lado, lhe fazendo o exercício adequado de maneira individualizada para o seu problema. E não prejudica para quem está com dor, nada assim. O Pilates. Muito pelo contrário, ele vai fazer você parar de tomar medicamento, que a maioria das pessoas com dor acaba abusando um pouco dos anti-inflamatórios, dos analgésicos, e isso é um crime para a sua saúde. Interessante. Muito bom. Então tá aí. Se você não tá com dor, então começa amanhã mesmo, fazer tua caminhada, beber tua água, né? Comer. Agora, se você tá com dor, não começa nada, irmão. Marca uma consulta. Léo, aproveitando, veja teu peixe aí, cara. Como é que te encontra? Você está atendendo hoje em Castanhal. Isso, atendo em Castanhal, na clínica Fisiofit. Você pode estar no Instagram ou até mesmo no Instagram no meu próprio, Leonel Batista. Lá você tem um link que você vai ser direcionado para a minha secretária e onde você estará marcando o seu atendimento comigo. Muito bom. Agora, Léo, para a gente finalizar aqui, quero já estar agradecendo meu querido pastor Jean, meu cunhado está aqui, galera da produção, muito bom. Agora dá uma dica, olha para aquela câmera lá, e o que você tem para falar sobre o nosso tema, para quem está nos vendo agora, para alguém que precisa cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Primeiro de tudo, você precisa buscar o equilíbrio. O equilíbrio ele é a chave de todas as coisas. Uma boa atividade física, uma boa leitura, uma boa alimentação. Você buscar esse equilíbrio vai fazer você ter uma vida muito mais produtiva, muito melhor, muito mais eficiente. Acredito que a eficiência ela é aquilo que nós devemos buscar em saúde, no profissional, no espiritual e no pessoal. A eficiência é você fazer tudo de maneira equilibrada. Muito bom, é isso. Eu sempre digo que constância é melhor do que intensidade. Então seja constante em tudo que você fizer, em toda a área da sua vida, que o seu corpo agradece. Pastor Jean, falar alguma coisa para a gente encerrar aí? Temos que malhar, tem que comer bem, tem que dormir bem, principalmente, né? E Deus ele fala uma coisa muito interessante, que eu tenho que amar com entendimento, com o coração, com a alma e com as forças. Eu tenho que ter força, eu tenho que estar bem de saúde para amar a Deus como Ele precisa. É isso aí. E esse foi o nosso podcast de hoje, sempre aprendendo a cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Como faz diferença, irmão? Cuide do seu corpo, que automaticamente você vai estar cuidando da sua alma, da sua mente, e o seu espírito estará mais sensível a tudo que você precisa ouvir. Olha como é interessante, né? Elias estava num momento depressivo. Um anjo visita ele e diz para ele comer um pão para andar alguns dias. Foi depois que ele foi revigorado no seu corpo, que ele entrou numa brisa suave. A Bíblia diz que Deus apareceu, falou com ele numa brisa suave, ou seja, ele alimentou o corpo, estava num ambiente de calmaria.
foi quando o espírito dele conseguiu ouvir a voz do nosso Senhor. É isso aí. Estamos sempre aprendendo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.